E qual foi o primeiro fator, assim, determinante na primeira conversa com o Léo que te fez seguir a conversa com ele? Então, nos primeiros 10 minutos com ele, né, eu até falei. É muito rápido. Mas ele foi a minha 8ª pessoa, né? E o número 8 é um número muito forte, assim, tanto pra mim, pros meus pais, sempre foi, né? Então, aí quando ele entrou, que era a 8ª pessoa, eu falei, nossa, você é a minha 8ª pessoa e tal, tal. Beleza, aí começamos a conversar, ele falou que era de Santos, eu falei, nossa, como assim, você é de Santos também, né? Número 8, Santos, é um sinal. Fechou. Aí ele falou, pô, pratico esporte, não sei o quê, faço crossfit, aí eu... É porque o 8 é o do skate, né? Uhum. O 8, né? Charlie Brown, Santos. Oi? Tava fazendo cálculo, assim. Ele começa a ver sinal em tudo, né? O 8 deitado no infinito. O universo tá com... ó, eu falei, nossa, o universo tá me mandando sinais. Vou abraçar. Fazia crossfit, meu Deus! Tipo, falei, nossa, pratica esporte, não sei o quê. É advogado também, mesma idade, né? Os dois, 34 anos. Falei, caramba, a gente tem a mesma idade, não é possível, né? Só que ele foi meio sabonete, assim, comigo, né? E, tipo, estou conversando, conhecendo outras pessoas, né? Não sei o que lá. Eu falei, Muita tá gente, bom, né? muita Beleza. Ele falou, vai lá então. Vai lá. Eu falei, então tá. Então corta pra parte do Léo agora. É muita gente. São 16 de cada lado, 10 minutos. Quando chegou a 8ª, mas acho que era da última leva, não era? Do segundo round. Porque pra mim, na verdade, era a primeira leva. A sua era a segunda leva. Porque como eu tenho o nome com a letra V, então eu fui na segunda leva de cabines, entendi. né? Eles dividem, né? No primeiro dia ali, eles dividem... Os homens e as mulheres fazem 2 turnos. Então, o primeiro turno dos rapazes foi direto. Falaram com as 16. Não, 8. Primeiro foi 8, depois 8. Nossa senhora, mas- haja paciência. Mas é muito cansativo. Tipo, começa cansativo. 8 da manhã, foi acabar, sei lá, acho que era quase... Obrigado. Foi acabar, tipo, 10 da noite. Não, eu já ia estar assim, fala aí o que você quiser. Vai, conta aí. Pra mim é não. Teve uma pessoa... Falou boa noite, Boa noite, Não, tchau. não. Mas teve uma que o pessoal falava assim, tá fazendo a entrevista do RH. Nome, CEP, não sei o que, falava tudo. Mas Qual o seu maior defeito? É a entrevista. tipo isso. Mas quando a gente conversou na hora, por ser da mesma cidade, mesma profissão, mesma idade, praticar, tipo, os mesmos exercícios ou ter os mesmos hobbies, por assim dizer, eu fiquei tentando buscar, não pode falar o sobrenome, né? Tipo, ali, né? Porque proibido, mesma cidade a gente proibido. A gente, que nem como Nada, a né? gente era de Santos, teve até uma hora que eles deram... não pode Uma falar chamada. sobrenome, não pode falar onde pratica crossfit. Lugares que frequenta. Lugares que frequentam, tipo, isso a gente não podia contar. Nada. Tipo, Entendi. eles proibiram. Eu Tudo. podia até falar com outras pessoas, também não podia passar meu sobrenome, mas assim, gosto do restaurantismo, não sei o quê. Mas com ele e com outro menino do litoral eu não podia. Era proibido. Que é o que ela ficou na dúvida, o Sim. Rodrigo. E aí... E de descrição não pode falar nada. Nada. E se você fala, eles cortam teu áudio na hora. Na hora. Pode ser que... Aí a pessoa pode até pegar, né? Se for muito rápido. Aí pega, mas depois já toma um É que é sem fight. querer, às vezes, né? Às vezes você tá falando, é porque não sei o quê, do meu cabelo que é preto. Sim. Pronto. Mas eu sabia, depois de um tempo, meio que entendi que ela tinha uma estatura mediana, mais baixinha, assim. Mentira baixa. E ela falou assim, Desprovida de altura. Aí ela falou assim, eu fui fazer uma trilha lá no Pati, né? Do Patia. Na Bahia, enfim. E aí meu amigo ficava falando pra mim, vai Vanessinha, vai Vanessinha. Aí quando ela você terminou de pegou. falar, eu falei, você deve ter ali entre uns 60, uns 50. Aí o pessoal lá dentro, já dá a buzinada. Já, né? E quais valores você estava levando em consideração? E o que a Vanessa falou que te fez ficar? Quando ela contou a história, que não passou, né? Ela contou a história dela indo pro Vaticano com a irmã, que tocou muito ela. Então, questões espirituais, questões de família, porque realmente prezo muito a família. E aí, quando ela trouxe a história do Vaticano, meio que conectou. Ela mostrou um lado dela, ela até chorou e tal, mostrou um lado dela que era mais puro e verdadeiro. E uma conversa que conectou de fato, porque com as outras pessoas, não desmerecendo, mas não conectou. E tá tudo bem, porque conectaram com outros. E aí foi nesse rolê todo. E, obviamente, a cidade, e etc., todos os afins, as afinidades conectaram bastante.
Então- Só um parênteses, assim, né? Eu fui pro programa porque eu falei assim, gente, eu não conheço ninguém nessa cidade. Falei, não é possível. Eu falei, certeza que meu homem tá sendo Iapoque, né? Falei, você tá lá e Em ele... Santos não há homem para mim. Santos não é homem pra mim. Pronto, aí corta eu em dúvida entre um do Guarujá e um de Santos, né? Eu falei, gente... Não, teve um dia que eu falei, não, gente, isso é uma palhaçada, eu vou embora, entendeu? Porque eu falei assim, não é possível eu ter ficado entre dois do litoral. Eu falei, gente, como assim? A gente nunca se esbarrou, nem numa balada, nem num canto Nem ali, numa não é audiência. possível. Então, isso que eu ia falar. Eu fiquei buscando na minha mente. Tipo, Vanessa, advogada. Aí fiquei puxando, porque de fato poderia ter feito audiência. Mas aí depois eu fui entender que ela trabalhou em corporativo. Entendi. E eu, escritório, mas era 100% home. Então, pô, eu não fiz muita audiência, assim, tanto em Santos. E aí não casou. Aí nem ia casar a matéria Não, casou. também. Casou. E tá casado. Casou e tá casado. Mesmo sabendo depois, vocês não se conheciam de jeito nenhum, Não, né? não. Nem não. por Tinha amigos em amigo em comum. Tinha. Tinha. Ah, olha lá. Tinha. Santos é grande, mas também, pô, é uma província, né? Ah, Por assim sim. dizer, é Eu o interior. essa semana eu fui impactada por uma história de um casal que, assim, a menina tinha uma amiga dela, ela tava solteira, e a amiga dela falando assim, tem um primo meu que tá solteiro, você precisa conhecer. E ela, esse papo, primo meu, precisa conhecer e tal, não sei o quê. E deu um perdido na amiga e nunca Chegou. quis conhecer. Passou tempo. 5 anos depois, ela conheceu um cara, começou a namorar, quando foi era o primo da amiga. Putz, grilo. É porque tinha mesmo que Nossa. ser. Cara. Tinha que ser. Tinha que Olha ser. que Tinha que ser. loucura. Tinha que ser. Então, assim, os amigos em comum podem ter pensado, um dia eu vou, sei lá, alguma coisa. Vocês podem ter, sabe aquelas cenas de filme Sim. de comédia romântica? Dorama. Que no dia eu tava com dor de cabeça, não fui na festa que Ah, você tava. Teve. Teve. E teve. Teve. Olá! Teve. Ou Juro aquela por Deus. foto que um tá do lado da Torre Eiffel, tirando foto de um lado, e o outro tá, Tá no, no outro. no mesmo lugar. Tem essa história, Tem né? essa história. Tem. É numa... Eu não acho que É algum Tem um ponto negócio turístico. da Disney turístico. também, não é? Isso, Da na Disney, que a Disney. avó tá atrás, né? E aí ela tira foto na frente com a família e depois foi ver que eles Era o tinham ido cara. na mesma época. Qual que é essa história de vocês? A gente... É. Logo que a gente foi pra fase do morando junto, aí teve um dia que eu fui perguntar, assim, né? Despretensiosamente, como é que foi que você perdeu a virgindade? Não sei o quê. Despretensiosamente. Viu que o olho dela fez até assim, ó. tremeu aqui, ó. Onde é que mente? É o A3. É o A2 aqui que levantou. Pois aqui, ó. Despretensiosamente. Despretensiosamente. Quem pergunta isso despretensiosamente, Vanessa? Eu queria entender um pouco mais o passado. né? Sei. Tá certo. Você quer o cheeseburger ou o x-salada? Como é que você perdeu a virgindade? Vai contando aí, E minha onde que querida. foi? E onde é que, e com quem que foi? Aí ele começou a contar, perdi com fulana, não sei o que. Inclusive ela morava lá perto da casa dos seus pais. É, porque quando Ai. foi gravar, né? É, porque quando foi gravar, aí a gente foi era até a casa novo, dos né? pais, né? Aí eu... Como é que é? Eu falei, não, mas peraí. Eu falei, mas a casa dela era assim, assada? Ai, meu Deus. Aí essa "Era." história a gente não contou em nenhum lugar. É, a gente nunca contou essa história. Aí eu, mas a casa era assim, não sei o que. Ele, mentira, não sei o que. Eu falei, não, tô falando sério. Aí ele pegou e falou do quarto de brinquedo. Ele, não, porque o quarto de brinquedo era assim, assado. Aí eu falei, e a piscina tinha cascata, não sei o que. Aí pronto. Aí na hora eu falei pra ele, era minha vizinha. Porque Mas era assim, muito eu morava com meus pais em São Vicente. Tipo assim, e nem Cidade é na do casa que eles moram hoje, era numa outra casa, numa outra rua. E essa menina era minha vizinha. E eu cheguei aí em aniversário na casa dela e tal. E ele falou: não, a gente namorou, não sei o que, não sei o que lá. E foi com ela que eu perdi a virgindade. Caramba. Falei, meu Deus, eu não acredito. Aí depois teve um outro. Mas né, que imagina foi... ela assistindo o reality Também, e falando: é. minha Mentira! vizinha, Minha amiga! Era minha amiga. Era minha minha vizinha, meu ex. Não acredito. Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia, a primeira vez. E aí depois teve um outro também, porque eu tinha ido na casa dessa amiga, né? Porque ele é amigo do marido da minha amiga, É, né? conhecido, na verdade. É, conhecido, hoje é. em dia é mais conhecido do que amigo, por causa da distância, enfim. Aí eu fui no churrasco na casa dela, eu tava com uma outra amiga. A gente tava no churrasco, não sei o que, e essa minha amiga falou, Ivan, quero muito ir embora, não sei o que, eu não tô me sentindo bem. Só que as coisas dela estavam na minha casa. E como ela mora em São Paulo, então ela ia passar em casa, pegar a mala dela e ir embora pra São Paulo. Eu falei, tá bom, então vamos lá em casa, eu te levo e depois eu volto. Só que aí eu cheguei em casa com ela, a gente sentou, ficou batendo papo, não sei o que, falando de boy, não sei o que, e aí passou o tempo, e aí nesse intervalo que eu decidi não voltar mais, aí foi o horário que ele chegou. É, Que loucura. foi É. isso. Isso foi quanto tempo antes do programa? Tipo, muitos anos? Foi quando
acho que meses, né? Ah, meses. Meses antes. E Deus assim, eu tô tentando. Eu quero, mas vocês não ajudam? Exatamente. Não, então, tipo, Foi isso. ele até falou que quando ele ia pra faculdade, ele passava justamente na frente da minha casa. Onde a gente tipo, mora hoje. Nossa. Onde a gente mora hoje. Mas ela formou em 2013 e eu entrei na faculdade em 2013. Só que ela fez na Católica e eu fiz no Santa, né? Que são faculdades diferentes. mas um é numa rua e outro na rua de trás. Aí eu tinha que virar pra cá Tipo e eu assim, passava ali na frente. Então, Vocês estavam o tempo todo ali se cruzando, mas sem tentando saber. decifrar se a gente realmente não se conhecia. Pois é. Não, acredito que não se conheciam. O que eu tava pensando aqui era assim, se vocês ao invés de estudar, matar sem aula, tinha chance de se conhecer. Também. Pois é. Era isso que eu tava pensando. Tá vendo? Vai ser estudioso, é isso que dá. Era hora de estar matando uma aula do barzinho da esquina. E se ela precisasse de um estagiário, porque ela já era formada, Deus estava Me tentando contratou. por anos colocar vocês no mesmo lugar. Ele falou, tá bom, minha última carta. Toma. Reality, Vou toma. tentar a faculdade, vou tentar a festa, vou tentar não sei o quê. Aí marca o resto, o outro não quer ir, a outra quase que desiste. E aí o pessoal lá em cima assim, mas meu, o que a gente faz? Como que faz? Não, então, nessas horas eu falo pra ele. É por isso, às vezes, a gente quer tanto uma coisa, né? Tipo, eu quero isso, e a coisa não acontece. Você fala assim, meu, por que não aconteceu, né? Pô, eu mereço, eu já tô pronto, já me sinto pronto. E hoje eu falo assim, não, existe um momento certo para as coisas acontecerem. E foi um ponto que a gente conversou também, porque assim, que nem antes de ir pro reality, eu tava numa outra posição profissional, de vida. Então, assim, sempre até quando eu vi, assim, quando eu procurava alguém, né, que eu me dava oportunidade, eu sempre buscava alguém, assim, que ou estivesse no mesmo patamar que eu, ou, tipo, mais alto, alguma coisa nesse sentido. Quando eu fui pro experimento, eu precisei sair do trabalho. Então, naquele momento, eu falei assim, a Vanessa está desempregada. A Vanessa não é mais a coordenadora jurídica do maior banco do Brasil. Tipo, sabe? Dentro da minha cabeça, eu falei, a Vanessa está desempregada e tá tudo certo. Essa comparação acabou. Essa comparação acabou, exatamente. E aí foi um ponto que eu também comecei a analisar lá dentro, né? Que é um ponto que eu conversei muito com a minha psicóloga, né? Porque às vezes tem questões que a gente fala assim, eu quero muito alguém para me sustentar e para não sei o quê. Só que às vezes não é só isso. Então, por exemplo, se o Leonardo fosse uma pessoa assim que me sustentasse e tal, talvez a relação com ele não seria a base que a gente tem da nossa relação. Isso. Seria porque ele, né, está me sustentando e por conta disso eu tenho a necessidade de estar com ele. Não, é uma escolha, né? Sim. Então ali É foi bom a gente ser o nosso próprio velho da lancha, né? Exatamente. Então ali era muito isso, sabe? Eu falei assim, pô, tudo bem, isso aqui não der certo, beleza, eu volto pra minha vida, tá tudo certo. Mas quando eu cheguei ali também, que eu entendi a realidade dele, né, ele se formou 5 anos depois de mim. Então, que nem daqui a 5 anos, ele vai estar numa outra posição profissional. Eu, daqui a 5 anos, eu vou estar numa outra posição. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, é uma construção. E é isso, sabe? Então, ali eu vi muito isso também ele não vai ter isso pra mim hoje, mas quais são os outros pontos que pra mim são importantes e É que tem me coisas cabe? que não estão, mas podem estar. E tem coisas que são e não vão ser. Sim. Exatamente. Né? Então, assim, quem ele vale mais do que o que ele está ou não está naquele momento. Sim. Exatamente. Você tava falando sobre essa coisa de se jogar, de acreditar e tudo. Eu tava lembrando, na hora não ia te interromper, mas eu queria comentar isso porque eu assisti esse filme tem 2 dias. E essa parte me chamou muita atenção. É um filme já é antigo, assim, enfim, super famoso, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. Eu nunca tinha assistido. Nunca tinha assistido. É muito bom. É muito bom. E aí tem uma cena que até minha amiga a gente assistiu junta, e aí ela ficou falando depois pra mim, que aconteceu uma outra coisa, ela falou, lembrei dessa cena. Que ela conta no filme, né, que tem uma historinha que o cara passa na igreja todos os dias. Sim. E fala pro santo, por favor, me deixa ganhar na loteria. Por favor, me deixa ganhar na loteria. Aí um dia a estátua puta da vida já vira e fala assim, meu filho, por favor, compre um bilhete. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa pede, como você disse, pede, mas não se coloca na atitude, não age para tal, não se disponibiliza, não se flexibiliza, não não se dedica para fazer aquilo que ela quer acontecer. E talvez se você tivesse entrado com o cargo, você ficaria com esse julgamento um pouco mais pesado, né? Você entrou meio que limpa de julgamentos, assim, de comparações, né? Da sua vida e com a outra pessoa. Que legal, cara, que vocês conseguiram, sabe? Chegar nesse momento. Sim. Então, e o reality, ele é pra casar, né? Só que aí a gente vai assistindo, né? Aí você vai vendo a dinâmica dos casais, né? Você fala, meu Deus, né? Será que... Por que comigo vai ser diferente, né? Mas eu acho que foi muito disso, assim, sabe?
estávamos com os propósitos corretos ali dentro. Não que as outras pessoas também não tivessem, não tô falando mal de ninguém. Mas a gente realmente estava com o propósito do experimento, que é se conhecer. Outro ponto, assim, que eu também falava muito lá dentro para as meninas. Eu não me preocupo com a aparência de quem vai vir. Até porque eu nunca fui de namorar pessoas muito bonitas, assim, porque realmente isso nunca me pesou. Então, pra mim, quem eu fosse encontrar ali do outro lado, tava tudo certo, entendeu? Então eu falei pra ela, cara, abriu a porta ali, alto, baixo, moreno, branco, tá tudo bem. Pra mim tá tudo certo, porque importavam outras coisas, né? Eu falei, ele tem nas outras coisas que pra mim são importantes, o restante, a gente melhora esse homem, tá tudo certo. Tudo bem que na hora que abriu a porta, eu falei, obrigado, Senhor. Então... Eu tenho uma amiga que ela tem, às vezes o ex-namorado posta a foto, ela fala, na minha administração não era assim, não. Na minha administração não passava essa vergonha. A gente morre de... Eu sei quem é. Na minha administração não fazia essas coisas, não. A gente morre de...